Boa tarde, meu nome é Lucas Costa Bezerra e hoje estarei apresentando as dicas de inglês com a temática de linguagem formal e informal. Sobre a formalidade, as regras são as mesmas que no português. A linguagem formal vai ser mais utilizada em situações mais sérias e acadêmicas, numa entrevista de um emprego, na escrita de algum e-mail, durante um trabalho, uma pesquisa, coisas mais sérias desse tipo. Enquanto a linguagem informal são em situações mais descontraídas em geral, como conversando com os amigos, jogando bola, fazendo corrida de kart e situações que você possui mais familiaridade com as pessoas em geral. Aqui eu peguei algumas palavras e expressões que eu costumo usar bastante em inglês, só que elas são informais, e peguei palavras com o mesmo sentido, só que com uma maior formalidade. Então temos o sorry, que seria desculpa, que podemos escrever como apologize, o let, que significa deixar, keep, que seria guardar ou manter, podemos escrever como retain, o get, que seria receber, podemos escrever como receive, free, como liberar, release, kid, que seria criança, pode ser escrito como children, I think, como eu acho que, poderia ser dito como in my opinion. Então aqui temos um exemplo de como ficaria a substituição. Então na frase I'm sorry for, seria me desculpe por, please accept my apologies for, ou seja, por favor aceite minhas desculpas de. Aí começa a explicar o problema. Outro exemplo aqui, sorry I can't make it, desculpa eu não posso fazer isso. Então a gente pode reescrever essa frase de forma mais formal, sem usar a ideia do apology também. I am afraid I will not be able to attend, ou seja, eu tenho medo que eu não conseguirei atender, ou seja, que eu não conseguirei fazer o caso. A mesma coisa, só que mais formal. Aqui eu trouxe algumas transições entre frases. O but, que possui sentido de mas e porém no português, pode ser escrito como however, so, como therefore, que significa portanto, e o in the end, que pode ser traduzido como no final, como se fosse para você fechar um pensamento. Temos uma versão mais formal, que seria o finally. Também temos as abreviações, que pode ser como um vício de linguagem que a pessoa pode acabar escrevendo sem perceber. Temos aqui o as soon as possible, que significa o mais cedo possível. TY, que é a abreviação de thanks, que significa obrigado. Please, escrito com PLS, também é a abreviação. Ou até o TV, que significa television. E desses quatro, eu acredito que o último é o que a pessoa mais tem chance de errar, de escrever despercebido, principalmente pelo fato de ninguém falar televisor em português. Também temos as contrações, como o can't, que seria eu não posso ou não pode, que sem abreviação seria cannot. O don't, como do not, que significa não. O couldn't, sem contração seria could not, que significa não posso, não poderia. Também temos o shall, que seria a contração de she will, que significa ela vai. Will no sentido de fazer algo, e não no sentido de literalmente ir para algum lugar. Ou seja, she will do something, ou seja, ela vai fazer alguma coisa. Agora eu vou dar umas dicas relacionadas a escrever e-mail em inglês. E a primeira dica seria evitar frases muito longas e tentar ser mais direto ao ponto. Então, por exemplo, temos essa mensagem aqui: We wish to inform you that the weather is bad, so our shipment will be late, and now we are trying to get in touch with the shipping company to see what they can do to make sure the delivery comes on time. Therefore, we hope it will not cause any problem for you. Ou seja, aqui está com muita informação, não tem nenhuma vírgula, não tem nenhum ponto, e deixa a leitura um pouco complicada de você fazer. E a tradução dessa mensagem inteira seria o seguinte: nós desejamos informar que o clima está ruim, então nossa embarcação vai se atrasar. Agora estamos tentando entrar em contato com a companhia da embarcação para ver o que eles podem fazer para que a entrega chegue no tempo correto. Entretanto, esperamos que isso não cause nenhum problema para você. E deixando essa frase de uma forma mais direta ao ponto e com menos texto, podemos escrever como: We are writing to inform you that our shipment has been delayed due to bad weather. We are now working with the shipping company to speed up delivery. We apologize for any inconvenience. Ou seja, o que está escrito aqui é o seguinte: nós estamos escrevendo isso aqui para informar que o envio foi atrasado devido ao mau clima. Nós estamos trabalhando com a companhia de envio para acelerar o processo e nos desculpamos por qualquer inconveniência. Ou seja, resumiu bastante, foi logo direto ao ponto.
E nós podemos ver que a linguagem nesses dois casos foram formais, tanto que tem até algum uso de expressões que comentamos anteriormente, que nem esses dois we are, que estão em negrito, que eles estão escritos sem ser na forma contraída, e também temos o apologize, que foi escrito lá na última frase que também comentamos. Na escrita de um e-mail também temos a ideia de separar os parágrafos por ideias. Então, por exemplo, aqui temos: You are invited to our project meeting at 3 p.m. to discuss our weekly progress. The samples will not arrive in time for our sales launch next month. John is still waiting for your customer survey forms to write his report. Ou seja, esse parágrafo está dizendo: primeiro, você foi convidado para a nossa reunião do projeto às 3 da tarde para falar sobre o nosso progresso semanal. As amostras não vão chegar em tempo para o nosso lançamento do próximo mês. E por fim temos: John ainda está aguardando os formulários de pesquisa do cliente para escrever o relatório. Ou seja, o problema desse parágrafo é que ele está pegando 3 ideias completamente diferentes e colocando em uma só. O ideal seria você fazer 3 parágrafos diferentes, cada um para essa ideia que você quer falar. E como está separado em cada parágrafo, você poderia aproveitar para falar um pouco mais desse caso. E por fim também temos o caso de erros de digitação, como por exemplo nessa frase aqui: We didn't expect to receive so many orders this year. Só que o problema aqui é que além de estar o didn't, que é uma contração que deixa a linguagem informal, nós também temos o receive, que está escrito ao contrário, porque ele está escrito com o i antes do e, só que na verdade é o e que vem primeiro. E ali embaixo tem exemplos de palavras que podem acabar causando confusão. O próprio receive que foi dito, essa mudança do i com o e. Beginning, lembrar que tem um n duplo. Também temos o successful, lembrar que são 2 Cs e 2 S. E interrupt, que possui 2 Rs. E também outro problema é na mudança do tempo. Ou seja, the manager is not in today because he was feeling unwell. Essa frase está tentando dizer basicamente o seguinte: o gerente não está presente porque ele estava se sentindo mal. O problema disso é que o i está no presente e o was está no passado. Ou seja, o correto seria deixar os dois no presente ou os dois no passado. Ou seja, the manager is not in today because he is feeling unwell. Agora está correto porque os dois casos estão no presente, o is com o is ali. Tá? E aqui eu trouxe alguns exercícios. Basicamente é só para você dizer se essa linguagem está sendo informal ou formal. Então temos aqui: I would like to apologize for any inconvenience I may have caused. Essa frase aqui está formal, não tem nenhum problema grave em relação à formalidade nela. Temos ali o exemplo do apologize, que já falamos anteriormente. I didn't need any help. Essa frase no caso é informal, porque o didn't está contraído, o correto seria escrever did not. Let's watch some TV this weekend. Essa frase também tem aspectos de informalidade, porque TV está escrito de forma abreviada. Many kids in the country lack adequate food and housing. E essa última frase também tem formalidade, porque ela utiliza o kids ao invés de children's. E esse lance do kid e children, a gente falou aqui no comecinho, a penúltima palavra ali, e a apresentação foi isso. Aqui tem as fontes de onde eu tirei essas informações.